Olá, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês no nosso segundo encontro. Meu nome é Soraya Modesto. Estou aqui também com um participante ilustre hoje conosco, que vai conduzir boa parte do nosso encontro de hoje, que é o Flávio de Paula. Vou falar um pouquinho dele daqui a pouco, vou apresentar, e ele vai conduzir junto conosco este encontro, que é sobre o nosso pilar inteligência emocional, onde nós estamos falando hoje do segundo pilar, que é a autorregulação emocional. Se você não assistiu o nosso primeiro pilar de autoconhecimento, assista, está no YouTube, e você consegue nos acompanhar e trazer momentos e insights importantes para o seu dia a dia, como profissional, como pessoa, para a sua família e também para a sua empresa e para os seus colaboradores. Vitória, quer dizer, deixa eu só aumentar a minha tela aqui um pouquinho. Está todo mundo visualizando? Flávio, está tudo certinho aí? Boa tarde. Boa tarde, por aqui tudo certo, graças a Deus. Eu quero esperar ver se a turma está chegando aí conosco. Quem for chegando, vai dando um oi para nós aí no chat. Fala de onde você é, dizer que é um prazer ter vocês aqui conosco, nos assistindo nessa tarde. Nosso tempo previsto aqui é de 1 hora de transmissão e para falar desse tema tão importante. É um tema que exigiria até mais tempo, né, Flávio? Sim, falar nesse tema hoje é desafiador e a gente precisa ter bastante atenção para nos adequar a vamos falar assim, esse sistema que tem vindo contra a maioria das pessoas. Uhum. É isso mesmo, né? E nós vamos entrar no detalhe. Por que isso tem acontecido, né, Flávio? O que tem aí feito tudo isso? E olha só para a gente trazer um contexto para quem está nos vendo hoje pela primeira vez e falando um pouquinho desse projeto e apresentando um pouquinho do nosso trabalho. Quem é a Soraya? Né? A Soraya é responsável aqui pela Mapear. A Mapear é uma empresa especializada em gestão do comportamento. Nós ajudamos as pessoas a se conhecerem, trazendo o melhor do seu potencial no dia a dia, com o intuito de trazer mais e mais resultado, como pessoa, como profissional, e ajudando as empresas a entregar mesmo resultado através das pessoas. E a gente entende que este tema, gestão emocional, é de extrema importância para os resultados, para os relacionamentos e também para a gente ter um ambiente mais saudável, com mais qualidade de vida no dia a dia, porque é importante a gente entender as pessoas e ajudar as pessoas no dia a dia. Então, tem um pouquinho aí da Soraya. A Mapear já está há 10 anos no mercado. E a gente tem também alguns serviços que eu vou falar um pouco aqui para vocês também. O Flávio, né? Depois o Flávio vai falar um pouquinho mais sobre ele. Está aqui o endereço do Flávio. O Flávio é um capelão evangélico, né? Ele tem aqui a sua formação. E ao longo da trajetória do Flávio, ele adquiriu um amplo conhecimento na área de acompanhamento e aconselhamento individual. Então, ele vai trazer um pouco hoje sobre o tema e trazer um pouco da experiência dele no assunto, né? Como treinamento, ele trabalha muito nessa área voltada para aconselhamento, com foco em gestão de conflitos, cura emocional, libertação, experiência também como facilitador no Ministério de Restauração Pessoal e seminários e treinamento, formação em liderança internacional para capacitar líderes cristãos, treinamento de coaching empresarial, voltado sempre com foco em desenvolvimento de pessoas e desenvolvimento de liderança. Tem especialização em gestão de relacionamentos, constelação familiar e medicina chinesa. E, então, assim, um super profissional que nos deu a honra, né, de estar conosco hoje para trazer um pouco desse importante tema, né, para nós nesse dia de hoje. E daqui a pouco ele vai falar um pouco mais de todo esse trabalho dele. Flávio, mais uma vez, obrigado pela presença, é um prazer ter você aqui conosco. E o que a Mapear faz, né? Só para quem ainda não nos conhece, né? É um prazer vocês estarem seguindo a gente também e acompanhando, né, um pouco do nosso trabalho. A Mapear hoje está aqui na região de Uberlândia, eu sou de Belo Horizonte,
Somos parceiras sólidas há mais de 10 anos com a venda da ferramenta de análise de perfil, que é o Profiling, aquisição de planos mensais, avulso, treinamento com foco em gestão comportamental, formação analista de perfil. A gente já está indo para mais de 50 turmas formadas, mais de 500 pessoas formadas em analista de perfil comportamental e liderança comportamental. No total, e considerando a liderança, a gente tem mais de quase 800 pessoas formadas. Nós também disponibilizamos uma plataforma web com foco em gestão de pessoas e a base comportamental no People Analytics. E o nosso trabalho, a nossa força hoje é também com palestras e workshops, e esse trabalho como hoje, a gente está trazendo essa consciência para as empresas e profissionais. E lembrando, né, a gente está trazendo para vocês um pouco sobre inteligência emocional, considerando hoje a campanha do Setembro Amarelo, né, e buscando forma de trazer essa consciência dessa gestão emocional nos dias a dias das empresas e família. Então, Daniel Goleman traz para a gente esse conceito da inteligência emocional, que refere à capacidade, sim, de identificarmos, compreendermos e gerenciarmos as nossas emoções. Então, esse é o principal objetivo, né, que ele traz e nos conduz. E com isso, ele traz para a gente 5 pilares. E cada semana nós estamos estudando um pilar. O primeiro nós fizemos na semana passada, que foi com foco na autoconsciência, né? A importância do autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, melhor eu passo a compreender as minhas emoções. E assim buscar formas de analisar, entender o que está me fazendo reagir àquela emoção, né? Seja ela positiva ou negativa. Hoje nós vamos falar de autorregulação, que é o controle dessas emoções, né? Em situações de tensão, de estresse, né? Como nós podemos aqui sair desta live de hoje com algumas dicas de trabalhar a nossa autorregulação. E nas próximas semanas a gente vai trabalhar automotivação, empatia, habilidades sociais. Então, fique e nos acompanhe. Vai ser um prazer ter vocês aqui conosco. Vai deixando aí no chat também, se você quer saber alguma coisa com foco, né, no nosso pilar de hoje, que é a autorregulação, vai compartilhando aqui no chat conosco. Em algum momento, né, que o Flávio vai estar nos conduzindo, eu vou trazer um pouco. E por quê? Nós trouxemos esse segundo pilar. O que é, né, esse segundo pilar? O Flávio vai falar um pouco também, mas a autorregulação é basicamente a habilidade que nós temos que ter no dia a dia de controlar nossos pensamentos, emoções, comportamentos, especialmente em situações desafiadoras, né? E eu trouxe um exemplo aqui. Na semana passada a gente falou dos carros, né? Como existem vários tipos de carro, existem vários tipos de comportamento, vários tipos de pessoas, perfis comportamentais. E se a gente não conhece bem o carro que a gente dirige, a gente não consegue o quê? Usar a habilidade, né, daquele carro. Da mesma forma somos nós. Se nós conhecemos como nós funcionamos, a gente vai conseguir gerenciar melhor as nossas habilidades e também os nossos gaps e também as nossas emoções. Então, autorregulação é isso. E a habilidade de controlar pensamentos, emoções, né? É como um piloto que guia um avião, mantendo-o no curso certo, mesmo diante de algumas turbulências que acontecem no nosso dia a dia, que tira a gente do foco, ou tira a gente do nosso propósito, ou traz um estresse, né? Então, como nós vamos aprender hoje a trazer um pouco dessa regulação emocional e trazer com isso a importância dessa autorregulação. O que a autorregulação nos ajuda? Primeiro, a lidar com nossos estresses no dia a dia, né, Flávio? Nós temos muito. E tanta coisa que acontece no dia a dia que tira a gente, né, do nosso foco. Então, lidar com o estresse, mantendo a calma em situações difíceis, né? Construir relacionamentos também no dia a dia. Quem não precisa aprender a se comunicar? E nós sabemos que no dia a dia nós temos pessoas que nós lidamos no dia a dia que são mais difíceis, que nós também somos difíceis em alguns momentos, né? E a gente passa a ter mais empatia com as nossas dificuldades e com a nossa vulnerabilidade e aceitar, de repente, algumas emoções e compreender essa emoção com menos julgamento possível, né? Não nos julgar. E assim, a gente começa com essa empatia, com esse não julgamento, a trazer essa autorregulação. E aí também a importância da autorregulação com relação a alcançar os nossos objetivos, permanecendo ali focado naquilo que nós precisamos focar, presentes no aqui e agora. E com isso a gente consegue também melhorar, quando a gente aprende a regular nossas emoções, melhorar a nossa saúde mental, reduzir, minimizar os efeitos, né, negativos que acontecem no dia a dia conosco, reduzindo a ansiedade ou até mesmo a depressão, né? E é isso.
E depois a gente vai falar aí, né, com a fala do Flávio, trazer os benefícios dessa autorregulação, né? Quando você aprende a se regular, você fica mais resiliente diante de situações mais difíceis, né? Vai acontecer, você vai passar por ela, mas aí você vai passar com uma maturidade melhor, né? Com uma estrutura mais forte, né? Então a gente vai aprendendo a ser resiliente diante dos desafios da vida. E com isso a gente entende que a gente pode sim, em algum momento, ser feliz, né? E ser bem-sucedido e alcançar os objetivos. Então é isso que nós queremos propor. Então, Flávio, mais uma vez, seja bem-vindo. Quero passar a fala para você. Né? Nós temos aí o nosso bate-papo aí em torno de 50 minutos. Fique à vontade. E, na medida do possível, eu vou me interagindo aqui junto com o Flávio. Flávio, eu vou deixar aqui. Deixa eu parar aqui a gente já tem algumas pessoas aqui participando conosco. Roseli, seja bem-vinda. Morgana, Érica, né? Prazer ter vocês aqui conosco. E vai dizendo se está fazendo sentido para você, o que nós vamos falar. Se você tiver alguma dúvida também, coloque aqui no chat, que vai ser um prazer poder compartilhar aqui conosco também, tá bom? Aí eu vou passar agora, eu vou deixar para o Flávio vai colocar a apresentação. Produção, coloca a apresentação do Flávio, por favor. Isso. Né, Flávio? Fique à vontade, mais uma vez, obrigado pela presença. Flávio é de Uberlândia, né, Flávio? Também é da região? Sim, sou Flávio, nascido e criado em Uberlândia, né? Tenho passado por várias experiências em atendimento pessoal e de equipes, a nível empresarial, social. A capelania nos ajuda muito com essa vertente, né? Uma das histórias da capelania pode justificar a nossa live no dia de hoje, né? A capelania, ela vem de uma história onde havia uma guerra e o exército inimigo estava desprovido, estava já quase que rendido, quando veio um general e viu o oponente dele desnudado. Ele tira sua capa e cobre a nudez do outro, né? Ou seja, ele dá uma autoproteção. E a capelania parte desses princípios. E por que a gente fala nisso? Porque viver o Setembro Amarelo, ele está cada vez mais desafiador. A gente tem a estatística da Organização Mundial da Saúde, que a cada 40 segundos, uma pessoa atenta contra a sua própria vida. Ela desiste de viver. Então, é necessário, esse tema de hoje, a gente entender esse propósito, como a gente já falou da identidade, e também do porquê as coisas acontecem conosco. Então, dentro disso aí, é que nós vamos discorrer no dia de hoje algumas situações que nos advêm e como a gente faz para romper e permanecer com essa autorregulação, vamos assim dizer, né? Qualquer coisa, se alguém quiser perguntar, a gente também está aqui para responder as perguntas no dia de hoje. Eu sou capelão evangélico, né? Trabalho com aconselhamento, trabalho com mentoria, trabalho com mapeamento no sentido mais da questão emocional, mais da questão espiritual e da questão da pessoa jurídica, vamos assim dizer, que soma-se a essa mapear dos comportamentos também, né? Então, para mim é um prazer estar aqui respondendo esse chamado e estou à disposição de cada um de vocês. E podemos começar? Sim, Flávia, é tão importante que você trouxe, né, com esse exemplo aí da história, né, desse soldado, né, ele se viu numa vulnerabilidade e o nosso papel, né, de enxergar as pessoas, né? Será que no dia a dia as empresas, né, as igrejas, nós estamos mesmo atentos, né, a ver, né, no outro ali aquela fragilidade e acolher, né, no sentido assim, o que, né,
ter a empatia mesmo? Ou você acha que nesse dia a dia que nós estamos vivendo, a gente está assim, vivendo dias assim, de muito assim, da correria do dia a dia, que a gente não para, e a gente não assim, não sente o outro, não percebe a necessidade do outro, não ouve o outro, assim, está vivendo tão atropelado, tão na correria, e está perdendo essa sensibilidade de nos aproximarmos, de trazer esse lado de mais empatia. Você está percebendo isso no dia a dia, nos seus atendimentos, que você faz no dia a dia, nas empresas? Como que você vê isso também? Sim, a nossa percepção é que esse mundo tecnológico, né, ele veio para facilitar, mas a dose excessiva dessa tecnologia tem nos feito a desconectar de pessoas. Perfeito. Nós conectamos na rede e desconectamos das pessoas. A gente encontra em famílias situações onde, sentado no mesmo sofá, um só comunica com o outro pela rede social. Eles não conseguem mais desligar, vamos dizer assim, Dos seus aparelhos, né? dos seus aparelhos e conectar coração com coração. Esse é o desafio do dia de hoje, da gente conectar as pessoas, entender quem elas são e como elas estão, né? Participar mais perto delas daquilo que eles estão passando ou sofrendo em alguma ocasião. As situações, às vezes, que acontecem nas famílias, elas são sutis, não é uma coisa brusca mais que traz a pessoa para uma desilusão, que traz a pessoa para um atentado mesmo contra a sua própria história. Hoje, essa falta de percepção, ela tem agravado muito essas situações. Nós queremos entender a pessoa, mas às vezes não damos o tempo necessário para saber quem ela é de fato e o que ela significa para cada um de nós. Então, eu creio que esse é o desafio, né? De sentar na mesa, de olhar nos olhos, estar no mesmo nível de coração que a pessoa para ouvir quais são as suas demandas, quais são as suas queixas, né? Então, partindo desse princípio, é que a gente entende que a autorregulação se faz necessária e que a gente precisa sempre estar atento e entender que sempre vai existir dois desafios no sentido da nossa vivência, daquilo que a gente propõe a estar fazendo. Então, a gente sabe que existe o desafio exterior, né, que é você estar na sociedade, que é você estar dentro da expectativa de uma empresa, de uma família. Então, isso são os desafios que a gente entende que é exterior, né? A gente até chama assim das cidades fortificadas, de você ver as circunstâncias e aonde ela se baseia. Então, isso é por fora, isso a gente entende o contexto da pessoa. Mas também existe os desafios interiores, que são os nossos problemas, as nossas queixas. Então, pensando no Setembro Amarelo, o que a gente entende? É que as pessoas elas têm uma demanda e muitas vezes essas demandas não são satisfeitas de alguma forma. E que a pessoa chega a atentar contra si próprio, primeiro porque ela se desconecta de todo. Em sentido, elas não fazem isso porque querem fazer isso, porque a vida está ruim. A maior parte das pesquisas indica que as pessoas tentam contra si próprios porque elas não conseguem atingir aquilo que elas entendem ser o ideal para a vida delas. Então, quando ela não entende o que é ideal, ela fala: a vida já não me vale muito. E por isso, ela não alcançando o objetivo, ela desiste de si mesma. Então, as pessoas às vezes buscam recurso externo, mas esquece de policiar o interno, que é quem ela é, o propósito para qual ela veio sendo criada, o que ela veio fazer e quanto que ela soma no lugar que ela está. Então, os valores estão um pouco invertidos, né? Daqui a pouco a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso.
E Flávio, e muitas vezes também a gente chega num ambiente, por exemplo, tem um ambiente familiar, né, que é o ambiente externo, tem o ambiente das empresas, né? E às vezes as pessoas chegam numa empresa e elas não se sentem acolhidas naquele ambiente, e às vezes a pessoa não se sente bem porque ela também não está bem, né? Então, quando eu não estou bem, às vezes, né, igual você falou, quando ela não tem uma segurança de quem ela é, da identidade dela, das forças que ela tem, quando ela não se conhece, ela fica mais vulnerável ainda no ambiente que ela está inserida, porque ela acha que todos estão contra ela, né? Então, ela cria uma visão, às vezes, distorcida daquele ambiente também. Isso pode acontecer, né? Quando ela não está fortalecida na identidade dela. Ela pode se sentir mais fraca naquele ambiente ou achar que todo mundo, que tudo está ruim. Mas é porque é a visão dela que ela está tendo sobre aquele ambiente. Isso também acontece, né? Isso, a gente percebe que é a lente que ela está olhando Usa. o mundo, né? A Não gente está vê, boa, né, Lente? a gente mudando a lente, a gente consegue mudar o entendimento para que ela possa se permitir, né? Hoje existe essa crise do ser e do ter, né? Eu preciso estar qualificado, eu preciso corresponder. Então, tudo isso a gente está falando do ser, do ter, melhor dizendo, né? Quando, na verdade, a gente precisa entender quem somos e aí a gente vai saber por que fazemos. Então, a grande chave do sucesso é saber qual, de fato, é a nossa identidade e a que viemos, para a gente poder responder satisfatoriamente aquilo que são, a gente fala das exigências do mundo, aquilo que fala sobre o que o mundo requer nos nossos dias de hoje, que seria, se a produção puder colocar, o próximo slide aí, seria o que a gente chama da cadeia de necessidade de Maslow, né? Que mostra para nós que todos nós precisamos desse requisito, né? Que são Deus, respeito, amor, aceitação, calor humano, também as nossas necessidades físicas, isso precisa ser suprido. Só que a pessoa, muitas vezes, ela busca tudo isso sem entender quem ela é, sem entender o seu real valor, e ela entra nessa velocidade, né? A gente chama de velocidade 2x por causa da internet, e ela esquece de parar, respirar, refletir, de ver o momento, de analisar, né? Na verdade, fazer um mapa, né? Do que está sendo o dia dela, do que está sendo a semana, e de quais as respostas que ela tem que dar para ela mesma. Então, a gente vê que todas as pessoas precisam o quê? De amor, de aceitação, né? Necessidade de relacionamentos íntimos, afetividade. A pessoa precisa ser aceita por aquilo que ela é. E muitas vezes é cobrado somente o resultado. É lógico que nas organizações, o resultado ele conta muito, que é o motivo da empresa, por exemplo, estar ali. Porém, se eu não atentar para o meu quadro de pessoas, entender quem são essas pessoas, também o meu progresso vai estar fadado a um fracasso, né, naquela área, porque importa-se muito com o resultado sem importar com a pessoa. E eu acredito que quando a gente faz todo esse mapeamento, as pessoas começam a dar melhores respostas, partindo do pressuposto de que elas se conhecem, partindo do pressuposto que ela está respondendo quem ela é e não o que as pessoas querem que ela seja. Então, tem também aí o respeito que a gente precisa ter, né? As realizações, expressar a credibilidade, a criatividade. A pessoa precisa sentir que é confiável. E hoje, nessa parte de empresa, eu gosto muito do que a gente chama de feedback, né? Que é quando você delega uma missão ou uma produtividade e você vem e dá o respaldo, né? Você vem, contempla aquilo. Então, quando eu peço uma pessoa para fazer algo, eu dou uma tarefa para ela, seria ideal que eu checasse o resultado, voltasse para ela e falasse a importância daquilo que ela fez
para a empresa e, consequentemente, para a gente que é autoridade aí no assunto. Então, as pessoas também precisam de autoestima, né? De acreditar no seu próprio potencial, pertencer, sentir que pertence a essas coisas, né? Apreciar porque são valorizados, as pessoas sentem bem estar ao lado delas, segurança física e emocional. E nesse mês de setembro, essa segurança emocional, vamos assim dizer, está um pouco ameaçada, porque já é uma atmosfera muito propícia para as pessoas entrar em quadros de desistência, né? E o último lugar aqui dessa cadeia, a gente fala das necessidades físicas e fisiológicas. Não é a questão do grau de importância, mas é uma situação que a gente coloca para discorrer sobre cada uma delas. Mas as pessoas, elas têm essas necessidades fisiológicas, necessidade de saúde, alimentação, que é um somatório do todo. Agora, toda essa cadeia aí, ela só é viável, ela só é compreendida a partir do momento que eu sei quem eu sou em Deus, ou quem eu sou, né? Minha identidade, propósito para qual eu vim, que eu fui criado, quais são as minhas habilidades. Então, nesse setembro amarelo, a gente precisa tentar, para a gente não entrar nessa velocidade que eu chamo de 2x, para responder coisas sem primeiro saber quem somos, né? A autorregulação tem a ver com isso, esse autocontrole, a gente saber receber as informações do meio que vivemos, dissolvê-las e responder adequadamente, né? Nem sempre vai ser numa resposta rápida, nem sempre vai ser também numa base de pressão. A gente precisa ter essa autorregulação para poder responder cada um conforme a demanda exige, sem, contudo, desconectar de quem eu sou. E Flávio... Sim. Oi. Só concluindo, eu gosto muito de uma expressão que está na Bíblia, né? Quando pressionado por um fator externo, Caim decide no seu coração fazer algo errado. E a palavra diz que bem assim, ó, o seu desejo está contra você, mas cumpre a ti dominar. Então, quando a gente pensa nessa autorregulação, eu penso nisso, que tudo está contribuindo, às vezes, para uma desistência, mas cumpre a mim dominar aquilo que está contra, e eu só consigo isso sabendo o meu propósito, ou seja, quem eu sou no meu íntimo. Né? Uhum. E é tão interessante, né? Você traz aí, né? A história de Caim, assim, essa consciência, né? E assim, porque veio nele uma vontade, né? Um desejo ali de fazer algo, né? Então, assim, essa consequência do seu ato, né? Então, assim, porque vem um sentimento, e esse sentimento gera, né, aquela emoção, aquela raiva, ou aquele desespero, né? E muitas vezes, a maioria das vezes, quando as pessoas fazem algum ato, elas depois, muitas se arrependem, né, do ato que foi feito, né? E aí fala, né? Então, assim, uma questão, e quando você traz essa história, eu lembro também da importância no dia a dia da liderança, né? Quando é colocado alguém na responsabilidade do líder, né? De cuidar daquela pessoa, de enxergar aquela pessoa. Muitas vezes o líder está preocupado em dar as necessidades básicas ali, né? Um lugar para a pessoa trabalhar, uma ferramenta de trabalho, mas as necessidades mais altas daquele colaborador, né, estão além só das necessidades básicas, é ter um ambiente, um computador para trabalhar, um espaço para ele trabalhar, de repente o ambiente está até bom, né, tem ar-condicionado, tem tudo, mas o que falta? O que falta muitas vezes é isso, é reconhecer, né, o potencial que aquela pessoa tem. E quando a gente passa a entender isso, aquela pessoa começa a se sentir aceita, pertencente ao ambiente, ela consegue se sentir inserida ali com as habilidades que ela tem. E muitas vezes a questão emocional surge quando a gente não é percebido,
quando nós não somos vistos, né? Às vezes a gente está gerando um problema com alguém porque aquela pessoa não se sente parte, ela não se sente vista, ela não se sente apoiada, né? Na essência de quem ela é. E até mesmo, igual você falou, não sei se você vai comentar em algum momento aqui, dessa questão, né, da pessoa se conhecer, dela saber mesmo, né, a origem dela, né, o porquê da existência, né? Eu já vi essa frase que eu gosto muito, que a gente tem duas coisas importantes que a gente descobre na vida, quando a gente nasce, que é uma coisa muito importante, e quando a gente descobre por que a gente nasceu, né? Ter muito claro, né, o seu propósito aqui nesta terra, né? Que primeiro, né, é cuidar de você, na minha percepção. É cuidar de você, estar bem, para que você possa cuidar das pessoas que estão à sua volta. E como a gente tem pessoas à nossa volta que nós precisamos cuidar, nós líderes, nós familiares, né? Como a gente tem as pessoas à nossa volta. E hoje, assim, como a gente está muito desconectado das pessoas, a gente está passando despercebido nisso, né? Nas empresas e em casa. Então, assim, por quê? Porque a gente tem ali, né, perdido o foco mesmo, né, de que as pessoas são a peça mais importante do dia a dia, né? E eu gostei muito de você trazer, né, a pirâmide para a gente, porque começa aqui, né, a emoção começa aqui. Em algum momento que eu vejo que isso não está acontecendo, eu começo a ter uma interferência emocional, né? É verdade. Veja bem, até pode passar o próximo slide, por gentileza. Todos nós temos um comportamento direcionado por alvos, né? São as necessidades humanas, que estão nessa pirâmide, né? E uma vez que isso não é atingido, isso vai gerar uma dor, né? A pessoa vai sentir algo ali. Por quê? Porque ela não consegue suprir de uma maneira totalitária as exigências do mundo. Então, ela não, de alguma forma, a gente vai falhar em algum dos pontos. E isso vai gerar nela esse sentimento, a decepção, né, que seria o gatilho. A decepção, ela começa a ter os seus complexos, que pode ser inferioridade e superioridade. Então, no resumo de um atendimento, quando a pessoa ela fica muito acometida por decepções, inferioridade, no final ela acaba sendo o atentado contra a própria vida. Mas quando ela quer para esse outro extremo, que eu chamo de extremo da mesma régua, ela vai para a superioridade, querendo provar a qualquer custo que está certo, que é da forma que ela objetivou, e isso somado, né, com toda a decepção que ele vem sofrendo, ele, ao invés de atentar contra si mesmo, ele atenta contra o outro. E tudo isso não atingido, né, vai mostrar claramente que existe uma carência afetiva, que é o afeto, que é saber compreender o outro, que é a compaixão, né, que é olhar, né, com um sentimento como se fosse eu passando aquilo. Em atendimentos é muito comum a gente ver isso. Eu atendi uma criança, ela tem 12 anos de idade, ela já estava com a ideação, né, que é a configuração psicológica, eles falam que é ideação de atentar contra a própria vida. E já tinha sido afastado da escola. E uma vez que ela afastou da escola, a mãe procurou por ajuda, e por ter 12 anos, a gente sempre faz o atendimento de pessoas de menor com um dos pais do lado. E nesse caso veio a mãe. Então você percebe nitidamente que foi uma desconexão, né, partindo da própria casa, uma desconexão entre pais e filhos, que gera um ambiente de dor, um ambiente de carência, um ambiente de decepção, e as pessoas elas não se sentem parte daquilo mais. Então, o que acontece? Ele foi isolado. Ao ouvir a história dele pela boca da mãe dele, você percebe que, às vezes, na busca de suprir a exigência do mundo, que é muito trabalho, muito esforço, até para dar o melhor para aquela criança, mas que, em tese, não era isso que ele movia, não era isso que ele queria. Na verdade, ele queria a atenção, ser aceito pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu meio. E como isso não foi suprido,
devido às exigências, ele entrou em falência consigo mesmo, ou seja, tudo que eu faço, eu não consigo sair desse quadro. Então, só me resta, né, dar cabo da própria vida. E nós podemos, na época, mostrar para ele que existe outra saída, que existe um meio. Então, ao mesmo tempo que os pais precisou olhar para ele precisou dar alguns passos também em rumo àquilo que os pais pensam. Então, isso fala do equilíbrio, né? E fala de um papel que é não só da família, mas também do meio corporativo, de tentar mostrar para a pessoa que ele faz parte de algo maior. Então, às vezes, ele está sendo movido por necessidade. E a gente preza que ele seja movido para a necessidade, porque quando ele está para a necessidade, ele é resposta. Quando ele está por necessidade, ele começa a querer correr somente pelo lucro da coisa, e não viver o processo, não viver as relações, não sabe lidar, às vezes, com as frustrações que a vida vai oferecer num campo ou no outro, e acaba, por isso, alimentando esse ciclo, né? Então, todas as vezes que essa necessidade não é suprida, pela exigência do mundo, os complexos aparecem, gerando dor, decepção e carência afetiva. E isso tem que parar em algum ponto da vida. Parando isso, a pessoa pode ser restaurada, voltar ao seu convívio e ter maior resultado. Soraya, acho que seu áudio estava desconectado. Ah, não acredito. Você não ouviu a pergunta, não? Não, faça por favor de novo. E eu falei tanto aqui. Vamos lá. Flávio, em que momento que a gente consegue ajudar os pais, ajudar numa escola? Porque a gente tem visto hoje muitas famílias com essa relação, com esse problema, com essa desconexão, como trouxe, né, uma participante aqui conosco, acho que foi a Érica, trouxe essa desconexão, né, das famílias. Em que momento que a gente consegue, em que sinal que um filho apresenta ou com um relacionamento conjugal começa a aparecer, que a gente fala assim, precisa de ajuda, não deixar chegar um ponto mais crítico? Você entende que, aí foi a Érica que trouxe, né? A gente consegue fazer essa identificação, consegue fazer essa intervenção assim, um pouco antes? Quais sinais que, de repente, essa criança pode estar apresentando que você percebe que precisa de ajuda já bem no iniciozinho? A nível de família, né, eu gosto muito do último versículo do Antigo Testamento, que a Bíblia diz: converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais, para que eu, diz o Senhor, não fira a terra com maldição. Então, essa desconexão geracional, ela vem dentro da própria casa. Agora, como que isso acontece? Muitas vezes é pela falta da atenção.
Às vezes eu atendo os pais e falo assim, você já parou algum dia, foi quando seu filho estava dormindo na porta do quarto do seu filho e ficou só observando ele? Acho que isso tem sido cada vez mais raro. Aí eu explico. Por muitas vezes eu tenho filho, sou avô hoje em dia, né? Muitas vezes eu ia na porta do quarto dele, olhava ele dormindo, e ali eu tinha alguns insights, vamos assim dizer, do porquê não errar, do porquê valia a pena lutar. Então, e ali eu pude ter um tempo onde eu reformulei assim, a minha casa. Então, a gente tinha até o dia de que pai e filho, né, vamos falar assim, brincava de videogame, que era o gosto dele. Eu deixava de atender pessoas para jogar com ele, a ponto de ser, às vezes, mal interpretado, mas eu falava, esse tempo é dele e eu não abro mão. Então, eu não sou movido pela necessidade geral, sou movido para as necessidades. Meu filho tem uma, então eu vou jogar videogame no horário dele, só se ele abrir a mão, eu não abro. E Então, essas necessidades podem mudar, né, Flávio? Pode sim, mudar de tempo em tempo. A minha necessidade agora, às vezes, é dedicar um pouco mais de tempo, né? sim, Ao meu filho, talvez, igual você falou. Nossa, às vezes. Por quê? É questão de prioridade, né? Antes que antevenha um problema maior, né? Ele está isso. carente de atenção, né? E eu posso. Então, quando a gente percebe que o filho está se isolando, já tem aquela situação que a gente fala, né? Quando a criança é pequenininha, que ela está quietinha, ela está fazendo uma arte, né? Então, acho que o princípio ele já é instaurado nos pais, né? Desde que nasce. E a pessoa sabe que às vezes o filho se isola, às vezes é o conjunto de amigos que está aproximando, mas no geral é o isolamento, né? Ela se isola por algum motivo e ela não é perguntada sobre. Então não tem essa conexão de sentar na roda da mesa, largar a tecnologia do lado e lidar com a pessoa. Então a gente precisa lidar com a pessoa que está ali no nosso meio, olhar para ela, entender com os olhos dela a situação e tentar esclarecer a queixa dela, né? Por que tentar? Porque às vezes a pessoa, não, mesmo esclarecendo, não quer entender. Então, hoje é o isolamento, o próprio bullying também, né? Que as pessoas é uma chave maior, né? E esse trabalho muito veloz que a sociedade tem imposto para cada um de nós, né? E se a gente não conseguir ter essa autorregulação de juntar as coisas no tempo correto, para que a gente possa dedicar as pessoas, a gente sempre vai estar correndo, vamos dizer assim, atrás do prejuízo. Então, existem muitos casos de abuso, de atentado contra a própria vida, porque simplesmente os pais, na melhor das boas intenções, vão trabalhar absurdamente para dar algo para aquela criança, para dar uma vida melhor, mas com isso deixa elas vulneráveis ao meio, deixa elas vulneráveis dentro de casa, o que a gente chamaria de falsos tutores ou falsos mestres, né? Que vai ensinar ela coisas que não condiz com o que a família previu ou com o que o pai quis para eles. Então, hoje você me pergunta aí quais são os fatores? São esses: isolamento, falta de atenção, falta de perguntar como foi o seu dia, entre outras coisas. Na empresa não é diferente. Eu sempre trato a empresa como uma pessoa, ela é uma pessoa jurídica. Então, quem compõe essa pessoa jurídica, ela faz parte daquele Do organismo. núcleo familiar, né? Sim, fazendo parte daquele organismo, como superior ou líder, eu tenho que compreender, né, a situação do meu liderado, da pessoa que contribui com aquela empresa minha. E assim eu consigo arrumar soluções até para que o rendimento fique melhor, né? Quando eu tiro, vamos falar assim, aquilo que está travando, a pessoa tem uma fluidez melhor no quadro da equipe, consequentemente, dentro da sua família. Uhum. Que bom.
E no caso desse adolescente, né, através de intervenções, a gente conseguiu trazer aí um olhar, né, para ele se ver, a família também entender o que estava por trás, né, dessa ausência e dessa dor e desse impacto aí dessas exigências e o que estava trazendo ali para ele, né? Então foi um processo, né, também de cura e de autopercepção, né, Flávio, para que Sim, houvesse aí. ele se mostrou assim bastante arredio, até que eu ganhei a confiança dele, ele não gostava de fazer muita coisa, mas a gente tem assim que um papel paterno do pai, ternura e firmeza, né? Ao mesmo tempo que eu sou O terno, equilíbrio, que eu a recebo, que eu acolho, eu tenho que ser firme em alguns pontos. E pai, para nós, é sinônimo de limite, de proteção e de de amor, propósito de vida. Enquanto que a mãe, ela nos dá essa noção de organização, nutrição e relacionamentos, e também de submissão, ou seja, essa soma de pai e mãe é que vai forjar a minha personalidade mais robusta, né, mais forte. Na ausência desses papéis, é que entra a grande desconexão que a gente falou. No caso dessa criança, a gente chamou para que o pai estivesse um pouco mais perto. Quando voltasse, não ficasse cobrando, mas entendesse o momento. E a mãe, ao mesmo tempo, ela posicionou, né, não fazendo todos os caprichos que o próprio afastamento social dele produziu, né? Que ele começou a achar isso como um mecanismo de defesa, né? E ali eu pude conversava com ele, conversava com a mãe, conversava com os dois. E a gente foi organizando. E o pai começou, trabalha em outra cidade, começou a vir mais vezes para a cidade. Isso trouxe ele de volta a uma essência que ele tinha, e hoje ele vive normal, vai para a escola, tudo aquilo que foi proibido ele reconquistou. Ou seja, a autorregulação dele acabou dando a ele toda a liberdade que ele tinha e que estava se perdendo por causa das suas insatisfação, né, das suas decepções da vida. das dores, né? Isso. E você traz um recadinho também para as escolas, né? Nós estamos falando de família e tudo, porque a gente vê essa dificuldade no dia a dia nas escolas também de identificar, né? Às vezes isola a criança ou traz assim, uma criança difícil, e todos nós somos diferentes. Vamos ter, né? Hoje a gente tem tido muito crianças, né, com diagnóstico de TDAH e com muita dificuldade de atenção, de concentração, e tem comportamentos diferentes. Então, essa criança, ela já recebe um diagnóstico, e na escola ela tem uma dificuldade, ela passa a entender que ela é um problema, né? Então, essa dor dela, ela vai ficando muito maior, né? Então, Sim. a gente precisa da comunidade, né? Do apoio da comunidade de forma geral, né, Flávio? Das empresas, das escolas, de todos, né? Da igreja, da família, de todo mundo, né? A gente tem precisado da Levar esse compreensão, né? assunto aqui também para as escolas. A questão é assim, eu sempre trabalho com o que eu chamo de timeline ou linha do tempo, né? E todas nós somos partes de uma família, né? Depois tem assim como a gente foi concebido. Isso tudo soma, né, nessas modalidades de patologia, né? Então, como eu fui concebido, o período da gestação, momento do nascimento, primeira infância até 6 anos, basicamente, segunda infância até 12. Então, tudo isso já é afirmado que o que a gente vive nesse contexto é sintomático, né? Aquilo que a gente tem de sintoma tanto na sociedade quanto nas famílias é feito por essa cartografia que a gente fala, ou linha do tempo. Então, assim, a gente precisa de organização para entender esse conjunto. E uma vez que você entende, você consegue tirar as pessoas dos quadros que elas têm
por vício, né? Vamos falar assim. Qual é o vício? O vício da letargia, de não reagir àquilo que está contra ela, de aceitar o ambiente ou de reagir errado, né? Precisa organizar o todo, vamos assim dizer. Então, é papel tanto da família, principalmente, né? Voltar essa conexão de pais com o filho, é papel da escola, quanto mestres, né, da gente poder compreender. Eu sou praticante de arte marcial, então eu sempre tive mestre, a gente sabe o posicionamento que o mestre nos passa, de comportamento, de entender a vida, de respirar um pouco mais, né? Eu fiz artes marciais da China, né? Sou culturista, então para nós sabemos o que é uma disciplina. E hoje a gente perdeu, a gente confundiu disciplina com espancamento, né? Vamos dizer assim, e não é o caminho. E os mestres que estão na escola, eles também são papel fundamental, porque ele pode apontar para o aluno o destino. E hoje a gente vê os rótulos, né, que acaba por colocar, e por que também não foram cuidados. Temos o papel da empresa, que também precisa compreender que o funcionário dela tem uma extensão familiar, e temos o papel social, que é o governo, as prefeituras, né, que precisam investir nessa área, porque daria até mais resultado do que a gente tem visto por aí, né? Então, a gente gostaria de convocar todos a pensar um pouco mais no modo de vida que a gente está vivendo, se eu estou correspondendo com uma autorregulação, se eu estou tendo controle da situação, ou se eu estou sendo controlada por ela, né? Porque quando eu não exerço a autorregulação, o ambiente vai exercer. E às vezes o ambiente está todo errado, e a gente acaba por ceder da onde a gente não pode. E aí, falando nisso, a gente tem que ter o preparo, que eu acho que acredito que está no próximo slide, o preparo que a gente precisa ter é justamente fundamentar a nossa vida, mostrando, né, o caminho exato para poder sair do que a gente chama de dor emocional. Essa dor emocional do que a gente trata e fala na vida das pessoas, ela é pior do que uma dor física. Porque, às vezes, a pessoa é cometida de uma brutalidade, aquilo dói no momento, vai passar, mas quando essa dor penetra e vira uma dor emocional, a pessoa, ela, para sair da dor, às vezes, ela atenta contra a própria vida, pela insatisfação de não atingir o resultado desejado e por aquilo estar dentro dela, humilhando ela, trazendo mais vergonha, trazendo mais rejeição, trazendo um sentimento de inadequação, que a gente chama de sistema de rolha, né? A pessoa precisa falar, mas está ali com uma rolha, não consegue tirar isso de dentro dela para ser livre. E a gente precisa de entender a pessoa e saber aonde é que houve essa desconexão ou desistência. Precisamos, sim, de ajustar elas dentro de um contexto melhor, né? E, para isso, a gente vai ter que responder algumas perguntas, que eu acredito que está nos próximos 2 slides por aí. Mas, Flávio, muitas vezes, eu acho que a maior dificuldade é quando a pessoa está inserida mesmo nesses comportamentos, está com essas emoções, ela não consegue, às vezes, ter consciência disso. Não consegue. Às vezes o outro fala, nossa, mas você tá assim, né? Eu estou percebendo que você está agressivo no seu tom de voz, está agressivo. E a pessoa, às vezes, não tem essa percepção. Né? Às vezes ela não consegue se ver assim. Todo mundo está vendo, de menos ela.
Você já viu, assim, você já trabalhou algum caso assim? Porque, assim, esse processo de querer ser ajudado, de buscar ajuda, é muito pessoal, né? Às vezes a família vê, todo mundo está percebendo, a empresa está indicando, né? Você precisa de buscar ajuda de um profissional, mas a própria pessoa não está se vendo assim, não está se percebendo assim, e aos poucos ela está ficando, está enrijecida ali, né? Está inserida ali naquele comportamento, né? E como nós podemos ajudar, nós que estamos de fora, muitas vezes, alguém assim, Sim, que está a passando gente, por uma dificuldade? nós trabalhamos assim as janelas que a gente fala da mente, né, que são 4 basicamente. Existe uma área que a gente chama de área aberta, onde todo mundo vê, tanto nós quanto as pessoas de fora, né? Você apresenta ali. Tipo a janela de Johari, né? Aquela Isso, ferramenta bem essa usada. janela mesmo, é sobre ela que a gente trabalha. Existe uma área cega, que é onde as pessoas percebem, mas a gente não tem a percepção. Existe uma área oculta, né, que só eu sei, mas ninguém mais sabe. Existe uma área desconhecida, que a gente fala que é uma revelação, né, que a gente precisa ter nessa história. Qualquer uma dessas áreas, a gente tem que estar aberto para o conhecimento, de outras pessoas, para o entendimento, e trazer todas essas áreas para a luz, ela acaba sendo um desafio, né? A gente coloca assim, sempre quando existe um desconforto emocional, a gente percebe que existe 3 formas, vamos falar assim, de reações. Eu sofro algo que eu me sinto rejeitado, eu posso reagir aceitando a rejeição e admitindo que sempre sou fracassado e vou continuar fracassado pro resto da vida. Não tem como mudar o quadro. Isso me leva à desesperança. E isso peca contra a minha identidade. A outra forma é reagir agredindo, né? Agressivamente, que é quando eu tento provar que a minha tese, a minha versão que é a correta. Isso me leva ao famoso rótulo da rebelião, né? Quero fazer a qualquer coisa, né? Quero fazer a qualquer custo. Eu posso quebrar princípios e forçar uma barra para poder provar que o meu ponto de vista está certo. E a terceira, que é muita mais sutil, mais difícil de identificar, a gente chama de manipulação. É quando você tenta tomar ou subtrair no campo das emoções aquilo que você precisa. Então, hora você vai estar na autorrejeição, dependendo de quem está na sua presença, a hora você vai estar na rebelião, dependendo de quem você está presente. Então, isso que leva a essas barreiras e faz a gente construir as famosas muralhas. Então, a gente cria uma muralha em torno de nós. E aí, para achar a, a raiz do problema, a gente precisa de uma coisa. Existe um texto bíblico em Jeremias que fala assim: essas coisas vieram a vocês porque 2 maldades vocês cometeram. Quais foram as maldades? O texto continua dizendo: a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Então, muitas vezes a gente tem uma solução quando a gente busca entender quem somos e para que viemos, mas devido a tanta rejeição, tantas tentativas de sair de um quadro ruim, a gente acaba se aprofundando e a gente começa a cavar a nossa própria maneira. A gente faz cursos diversos que nem condiz com o nosso perfil, a gente sai buscando soluções em todos os contextos que nos oferecem, quando, na verdade, o que a gente precisa é voltar, é entender o que somos, né? Isso vai falar da nossa identidade. E com relação às rejeições, a gente está num contexto de mundo que sempre vai ser oferecido para nós. Então, a maneira como eu encaro a rejeição e aonde eu, vamos falar assim, deságua a rejeição sofrida, é que é a grande chave. Ou eu vou cavar uma cisterna, tentando fugir e criar uma barreira maior ainda,
ou eu vou entender quem eu sou, e entendendo quem eu sou, as pessoas podem falar e aquilo não me prejudicar, vamos assim dizer. Eu posso transferir isso, até baseado mesmo no exemplo maior que é de Jesus, né? Quando ele era rejeitado, ele não rejeitava. Quando falava mal dele, quando injuriava ele, ele não injuriava. Antes ele se entregava a Deus, ele sabia quem ele era, que ele era um filho de Deus, que nós todos somos. E o propósito dele, né, era muito claro, né, pelo qual ele Isso, veio, né? e o propósito dele. E existe essa frase que a gente colocou aí: não importa o que fizeram conosco, importa o que estamos fazendo com aquilo que fizeram conosco. Ou seja, se eu te ofereci uma rejeição, o que você vai fazer com isso? Você pode perdoar, ou você pode carregar isso e prejudicar a sua própria história, a sua vida, isso ser uma trava, né? A gente chama de âncora, né? Ser uma âncora na sua vida. Você vai remando, vai chegar lá na frente, isso te para. Então, para a gente que trabalha com aconselhamento, nosso ofício maior são tirar essas âncoras, que em algum momento entrou na vida da pessoa, e liberar ela para o flow, né, para o fluxo de Deus aí, para que Deus possa usar ela da melhor maneira possível, inclusive dentro das empresas, dentro das suas famílias. Que bom. Vou deixar passar o próximo slide. Produção, Sim. passa para nós o próximo. Acho que Isso a gente ainda pode pegar mais um tempinho aí, viu, Flávio? Vou ficar mais um tempo. Pode ir. Então, isso, para a gente entender esse O sistema... assunto está muito bom. Podemos dar sequência futuramente. Podemos também, mas fica à vontade aí. Não sei. Então, para a gente entender esse sistema de avaliação das lentes que falamos mais cedo, qual é a lente que eu estou vendo o mundo, qual é a lente que eu vejo a minha família, a minha empresa, a gente precisa sempre partir de quem eu sou, qual é a minha identidade, quem eu sou. Né? Você é o Flávio, né? O que significa Flávio? Flávio significa de cabelos claros, parece que não tem nada a ver, né? E nessa busca é muito interessante que eu fui buscar a origem de Flávios, né? Mas achei Flávios, que são uma categoria de guerreiros do exército de Roma. Olha. Antigos. Então eu sou um guerreiro, né? Pelo menos. Né? E isso foi começando a mudar. Quando a gente entende quem nós somos, o próximo passo é saber a nossa objetividade, é de onde eu venho e para onde eu vou. Isso fala de propósito e destino. Então, quem eu sou, né, vai revelar também o meu propósito, sempre está de mão dada. Essa palavra, qual é o seu propósito, eu gosto muito de trocar ela por missão de vida. Qual é a minha missão? E essa missão eu chamo de verbo. Então, existe um verbo que percorre a vida de cada um. O meu, por exemplo, é fundamentar. Aí eu começo a questionar esse verbo, aprendi muito com essas questões de empresa, né? Então, o verbo que me move é o fundamento, fundamentar pessoas, fundamentar empresas, fundamentar o corpo de Cristo. Aonde? Na palavra de Deus, nos princípios bíblicos que tem na palavra de Deus. Para quê? Para que as pessoas possam ter um desenvolvimento através da revelação da palavra para a vida delas. Depois a gente passa para esse ponto dos valores, né? O que realmente importa para mim. Então, hoje, que essa velocidade e voracidade das coisas estão acontecendo, a gente sabe que uma grande dor da sociedade, das empresas e das famílias está esbarrando no dinheiro. Então, assim, será que esse só é o mesmo valor que todo mundo procura? Tem pessoas que eu falo assim, olha, se eu te der R$1 milhão hoje, resolve o seu problema? E elas baixam a cabeça e falam, não resolve. Porque elas querem ser compreendidas no seu meio. Elas querem ser compreendidas por aquilo que elas são, e não pela oportunidade de ganhos. E aí você vai ver, de fato, as pessoas olharem para dentro de si e procurar uma mudança. Como assim, eu gosto muito de mapear e modelar em personagens bíblicos, essa questão de valor eu vejo muito na vida do próprio Jacó, né? Quando ele luta ali e o anjo pergunta, quem é você?
Enquanto ele não reconhece quem ele é, ele não consegue passar para um próximo nível, né? Ele fala, eu sou Jacó, ou seja, eu sou essa pessoa que todo mundo fala. Aí o anjo fala, não, você vai mudar, agora você vai ser Israel. Então, ali é um marco na história do povo judeu, é um marco na história do próprio Jacó, e serve de princípio para nós, que assim que eu acho quem sou, que eu vejo o meu valor, eu tenho uma nova fase, eu mudei de fase. Então, através desse tipo de lente, né, que no meu caso eu uso muito a palavra de Deus, está escrito examinar as escrituras. Aí eu faço o trocadilho, examina as escrituras e deixa ela te examinar. Aí você consegue romper com qualquer situação contrária, seja a do atentado contra a própria vida, seja uma situação de desconforto financeiro, espiritual, emocional, enfim, nas famílias. E o princípio está dado, né? Que quanto mais eu tenho a revelação de quem eu sou, mais eu tenho um propósito definido. Quanto mais eu tenho um propósito definido, mais fortalece meus valores. Quanto mais os valores fortalecidos, a minha cosmovisão, eu não vou ser mais movido por necessidade, mas eu vou ser movido para as necessidades, que tem uma grande diferença. Eu vou poder somar sem importar com o que eu preciso, às vezes, investir. Então, essas seriam as lentes que a gente pode deixar aí para as pessoas entenderem, né, aonde elas estão, e se aonde elas estão, se elas vão chegar da mesma maneira, ou se elas querem mudar, e querendo mudança, a gente está aí disposto a somar, né, tanto a mapear aí, fazendo os testes de personalidade, de comportamento, quanto nós também fazendo uma cartografia da alma, entender o que está acontecendo e como responder ao nosso meio. Ô, Flávio, Sim. a Morgana trouxe uma questão aqui, eu acho que você pode respondê-la. Olha aí o que ela coloca. Verdade, dor emocional é mais difícil de se curar, digamos assim. Até porque muitos não falam, porque querendo ou não, é uma ferida que às vezes não há cura. O que você acha disso do que ela colocou? Você acha que há feridas que não há cura mesmo, ou todas as feridas podem ser curadas? Eu penso assim que existe a cura para todos, mas nem todos de fato querem serem curados. Por quê? Porque até para o processo de cura demanda um esforço, e as pessoas estão muito fragmentadas no seu esforço. Como eu trabalho com medicina chinesa, a gente vê isso quando você, por exemplo, passa. Olha, a agulha não faz milagre, né? A agulha não tem poder sobrenatural. Ela só é um sistema para ajudar o seu corpo. Mas se você não comer, a gente não tem um resultado. Ou seja, você traz uma consciência. Quando a gente leva para o campo das emoções, a gente sabe que a autorregulação, você tem os processos de terapia, você tem um processo da respiração, eu acredito que você vai falar um pouquinho aí de algumas soluções, que a pessoa pode se concentrar no tempo presente, tem um processo da meditação e também da meditação bíblica, que é um pouco antagônico, né? Que a gente precisa se encher dos princípios. Quando a pessoa se submete a um tempo de se cuidar, de deixar ser cuidada, ela consegue ser curada. Quando ela só olha para a demanda, fica desmotivador, fica mais longe o processo de cura. Quando ela passa por um processo, começa a se avaliar, começa a se autorregulamentar, ela vai poder trabalhar, vamos falar assim, tudo aquilo que vem contra ela. E aí você consegue gerir as suas emoções. É aquilo que Viktor Frankl fala, né? Entre um estímulo e uma resposta, você tem uma escolha. Então, se você está ferido, eu vou ter que estimular essa ferida. Como foi, quando foi, quem foi. E uma vez achado tudo isso, tem um remédio, né? Hoje a gente trabalha com um remédio chamado Jesus Cristo. Agora, tem pessoas que quando tem que reconciliar, elas desistem da cura. A palavra reconciliação, ela significa voltar a ter vida.
eu acho que é o grande que nós falamos um pouquinho atrás, da conversão do coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, é justamente o processo da reconciliação, do reconectar, de quebrar a barreira diferente e um se ligar ao coração do outro. Aí volta a vida, aí volta a cura, né? Agora, se a pessoa não está disposta a enfrentar esse desafio, vou por dessa forma, aí realmente não tem cura. A cura ela tem, existe e é para todos. Agora, não é uma palavra mágica, é um processo. E esse processo ele demanda, às vezes, dependendo do caso, até um grupo de profissionais, conciliando espiritualidade, a questão da psicologia, até mesmo da psiquiatria com os medicamentos. Então, não é uma coisa tão simples, mas ela também não é impossível. E precisa desse ajustamento que eu falo. A maior parte que se abre para a cura, é muito bonito ver as pessoas ser curadas. Eu já tirei pessoas que estavam num viaduto para pular, né? E cometer um ato contra a sua própria vida. Mas foi através da espiritualidade que a gente conseguiu mostrar um outro lado para ele. E ele submeteu e foi livre. Então, cura existe. Bacana. Né? Tem o comentário aí da Sandra também, né? Que ela... Aí, você quer ler? Sinto pessoalmente o meu processo de anos, mais de 30, 40 anos de psicopatia, diversas abordagens. Psicoterapias. Mesmo assim, super difícil, mas acho que estou perto da cura, pois está super dolorido nesse momento. A questão de estar muito dolorido pode apontar mesmo para uma área de cura, mas vem muito do que a psicologia chama de elaboração, né? Dentro do campo que eu trabalho, atuo, tem a parte da espiritualidade que ela é muito essencial nesses dias. E aí a gente, no meu caso, eu uso a Bíblia como um princípio, e ali a gente consegue mostrar para a pessoa as possibilidades de cura que ela tem, para que ela possa escolher e ali se demover. Isso a gente faz em formas de mentoria, não é aberto no sentido de ser várias pessoas, é ao contrário que eu trabalho, às vezes a gente usa até uma equipe em prol de uma pessoa única. Então, eu gosto de trabalhar, por exemplo, 3, 4 pessoas por uma, que é o ofício nosso sacerdotal, vamos assim dizer, até posto mesmo pela capelania, né, de um ambiente aconchegante, confortável, receber a pessoa, mostrar para ela que há possibilidades, mas dentro do que a gente faz, a gente sempre vai apontar para o caminho que a gente chama da reconciliação, que é saber aonde se perderam, achar esse valor e comemorar, né, vamos falar assim, depois que acha, os resultados positivos. E o restante vai ficar de lição, né? O doutor Laim Ribeiro, ele fala sobre passado e futuro, né? Então, o passado eu tenho que olhar para ele para não cometer os mesmos erros. O futuro eu tenho que fazer um planejamento, mas eu preciso, de fato, viver o agora. E o agora, se a pessoa que mandou a pergunta está muito difícil, a gente precisa entender esse momento e resolver, para que a gente possa largar o passado, deixar o futuro nos seus devidos lugares e começar a dar passos para esse futuro, mas resolvendo o presente, né? Então, eu creio que dessa forma a gente consegue melhores resultados. Eu gosto muito, nesses casos, né, eu chamo de cartografia da alma, de mapeamento, que é para mim é mais confortável lidar por causa do meio que eu venho, né? Quando a gente fala, olha, vamos fazer uma linha do tempo da sua história, e ali a pessoa tem possibilidade. Às vezes eu fico 14 horas ouvindo uma pessoa. Aí o povo fala, como você consegue? Eu falo, não sei, mas eu fico... Interessante. Faz parte do meu ofício, né? De ouvir pessoas e tentar, dentro desse universo de coisas que eu ouvi, a gente criar um caminho. E a Bíblia fala sobre isso. No meio da tempestade, Deus coloca um caminho, olha para ele. Está lá no livro de Oséias, salvo engano.
Interessante. Olhar para o caminho no meio da tempestade, tem um caminho. E Flávio, isso que você está falando, olhar, se enxergar, né? Eu acho assim, que muitas vezes também a gente está preocupado em ver o outro. Passar, né? Fazer essa autorreconciliação com você próprio, né? É se ver, enxergar, né? No meio da tempestade, às vezes Deus vai falar com você, Ele tem, né? Ele está querendo trazer algo para você. Ô, Flávio, eu posso mudar a apresentação aqui? Você, pode, fica à vontade. Você, né? Perfeito. Flávio, assim, né, não tem como agradecer, né, o quanto que você contribuiu, igual você falou, tem assunto aí para a gente continuar. Eu até extrapolei um pouquinho a nossa hora, peço desculpa, mas é isso, gente. O que o Flávio trouxe, o que a gente quis trazer é isso mesmo. Quando a gente trabalha essa autorregulação, primeiro nos conhecendo, entendendo como nós funcionamos, entendendo qual a emoção que está ali e por que essa emoção está, né, seja ela positiva ou negativa, o que gerou, qual comportamento que gerou essa emoção, a gente consegue nos ajudar, liderando assim melhor o estresse do dia a dia, com relação, né, a ter mais calma em momentos difíceis, a melhorar os nossos relacionamentos, porque a gente vive de relacionamento com as pessoas no dia a dia, e alcançar assim os nossos objetivos. E aqui o Flávio falou muito da concentração, né, de estar ali no aqui e agora, né? A gente traz aí a prática, né, do Mindfulness, que, né, tem uma colega que faz um trabalho com a gente muito bacana, ela é especialista ela traz um olhar muito forte, muito bacana sobre essa questão da meditação, né, porque ela buscou, ela falou comigo ontem que ela tinha dificuldade de dormir, então ela buscou na meditação uma forma de ajudá-la a dormir melhor, né, e aí ela fez curso, então ela buscou forma de se ajudar e hoje ela ajuda outras pessoas, né, então o Mindfulness é isso, é a atenção plena, é uma prática muito meditativa que nos ensina a estar presente no momento aqui agora, porque muitas vezes a gente fica preso ao passado, ao futuro. O passado, desde que você esteja com o intuito de agradecer por ele. O futuro não adianta, traz muita ansiedade muitas vezes. Então, o nosso futuro depende muito do aqui e agora, né? Como nós estamos agora nessa trajetória e nesse caminho. Então, é olhar, em vez de nos deixarmos levar pelas preocupações com o passado, com a ansiedade, com o futuro, o Mindfulness traz o aqui e agora, ancorar no presente. E que chama presente, né, gente? Deus nos dá o presente para vivermos bem, né? E aí, os benefícios, né? Quando a gente tem os benefícios da autorregulação emocional, a gente começa a ser mais resiliente, a nos recuperarmos com mais facilidade diante das adversidades e dificuldades. E assim a gente tem uma vida um pouco mais feliz, um pouco mais plena e mais bem-sucedida no dia a dia. E para encerrar, né, quero deixar aqui, sei que muitos de vocês ainda não fizeram o seu mapeamento de perfil ou querem conhecer o trabalho do Flávio, daqui a pouco eu já vou deixar os contatos do Flávio aí, né, para você, de repente, mapear, além do mapeamento de perfil, ter também, né, aí o seu mapeamento de uma forma geral, de como você pode aí traçar melhor esse caminho. Então, no dia 10 de outubro, nós vamos ter uma devolutiva em grupo, e todo mundo que fizer o seu perfil vai ganhar de cortesia a sua devolutiva em grupo. Então, assim, olha, isso aqui é um presente, tá, gente? É um investimento de quase R$500, você está fazendo por apenas 67. É só o custo de 1/3 do perfil comportamental que eu estou passando aqui para vocês. E a devolutiva em grupo vai ser o seguinte, a gente vai trabalhar ali qual o seu perfil, né? Vai trabalhar ali, trazer também indicadores situacionais da sua autoestima, da sua energia, da sua positividade, do seu ambiente, o que você tem de perfil, o que o meio está cobrando, de repente o que o meio está te cobrando está trazendo uma ansiedade, mas como nós podemos ajudar você a trilhar esse caminho de uma forma menos dolorida aí no dia a dia, tá bom? Então, se você quer aí o seu perfil, tá aí o QR, entra no nosso formulário e se manifesta aí interesse, né? Fala conosco aqui para que você receba o link para responder e dia 10 à noite participar conosco da Devolutiva em Grupo. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, dizer, Flávio, que foi um encontro muito bom. A Érica está deixando aí um recadinho, né? Obrigada a todos que estiveram presentes. Está o meu contato e o WhatsApp aí do Flávio. Anota o WhatsApp, fale com ele, né? Tem as redes sociais dele também, desenvolvimento pessoal, LFP, né? Então tá o Instagram aí do Flávio. E fique conosco. Na próxima quinta-feira nós vamos falar sobre automotivação. Vamos trazer também uma convidada também tão querida e especial como Flávio para falar conosco sobre automotivação. Uma boa tarde a todos. Tenham um ótimo dia e, mais uma vez, obrigada. Flávio, fica à vontade também para se despedir. Para mim foi um prazer estar participando e espero ter ajudado o seu público. Que isso, o nosso público.
Então, muito obrigado por todos aqueles que participaram e estamos aqui para servir vocês com essa ferramenta, né, que são os mapeamentos, sejam ele espiritual, emocional, empresarial, comportamental. E hoje é muito necessário a gente ter essas habilidades bem apuradas para melhoras, né, de vida, para progresso e também para entender quem somos no meio que vivemos. Então, para mim foi muito gratificante. Eu quero dizer muito obrigado. Eu gosto dessa expressão, porque no judaísmo, muito obrigado é eu me obrigo a fazer por alguém. Então, Olha, que muito bonito. obrigado por isso. Obrigado pela oportunidade e que Deus abençoe a todos. Ó, tem outros recadinhos aqui, viu, Flávio? A Meire Lúcia está falando, gostaria de marcar para mim e para o meu filho, né? Então, depois, Meire Lúcia, deixa aí, né? Pega os contatos do Flávio, né? E eu, muito obrigada, né? Eu já gostava, eu sempre colocava muito, mas o pessoal fala, não, amor, eu sempre gostei do muito também, eu uso até ele demais. Então, assim, é de muito coração, porque a gente quer alcançar as pessoas. Sim. E o nosso objetivo aqui é ajudar as pessoas, né? Então, muito obrigado mesmo pela participação, pela presença, né, a todos vocês, e é um prazer enorme estar aqui nesse projeto. Beijo grande, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo encontro na quinta-feira que vem, no mesmo horário, às 13h30.